e da corrida para as eleições. Flávio Bolsonaro e Cláudio Castro bateram martelo sobre quem serão os candidatos no Estado ao governo e ao Senado na chapa do PL. É o que a gente vai conferir. Tem matéria no tablet, tem vídeo também, a gente pode usar e o vídeo pode mostrar a matéria no tablet. Ontem o Flávio estava empolgadíssimo nesse vídeo, tem até o vídeo eu mandei para a produção. Ele estava empolgadíssimo nesse vídeo falando sobre essa chapa. Esse vídeo é importante porque comprova, ao menos momentaneamente, que Flávio Bolsonaro tem um total de zero interesse em concorrer aí ao Senado ou qualquer chapa que seja pelo Estado do Rio de Janeiro, que comprova que ele vem mesmo candidato à presidência da República aí pelo PL. Isso foi ontem, uma reunião que aconteceu ontem. Então, o senador e o governador do Rio, Cláudio Castro, bateram martelo sobre quem serão os candidatos ao governo e ao Senado na chapa do PL para esse ano. Em reunião na sede do PL em Brasília, Flávio e Castro definiram um deputado estadual e atual secretário estadual das cidades, Douglas Ruas, como candidato ao comando do Palácio Guanabara. O próprio Ruas participou de uma parte da reunião com o senador e com o governador. Policial civil de carreira, o deputado é considerado um nome que agrega a pauta de segurança pública e também política. O parlamentar tem 37 anos e é filho do atual prefeito de São Gonçalo, capitão Nelson, que é dos quadros da Polícia Militar. PP e União Brasil ficarão com vice e Senado. Então, além do candidato a governo, Flávio e Castro fecharam uma aliança com a Federação PP União Brasil para vice e o Senado. O escolhido para o vice de Ruas foi o ex-prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, esse que é do PP. Já para o Senado, ficou decidida uma vaga para o PL com o próprio Cláudio Castro e a outra para a União Brasil, que indicou o atual prefeito de Belford Roxo, Márcio Canela. Então, está aí definidos os nomes para vocês dessa chapa. É importante, foi feito ontem, vídeo divulgado. Flávio aí empolgadíssimo na divulgação dessa chapa. Danícoli está aqui comigo de novo. Flávio ontem parecia o líder do PL durante esse vídeo. A gente pode mostrar, o vídeo é muito grande, tá, pessoal? Se a gente for mostrar o vídeo, a gente mostra só um trechinho aí que mostra a empolgação do candidato à presidência da República, do Flávio Bolsonaro, que me parecia ali o líder do Partido Liberal, falando sobre essa chapa no Rio de Janeiro. Lembrando, Danícoli, eu tive algumas conversas no Partido Liberal na semana passada e bati muito na tecla da presidência da República. Em algum momento eles pararam a minha conversa e disseram: Neila, calma, o nosso foco não é presidência da República, não adianta uma presidência da República forte se a gente não tem o Senado, que é o que a gente quer no momento, e também não tem uma Câmara dos Deputados forte. Hoje o que a gente precisa é de um Congresso extremamente forte. Não dá para liderar tendo um presidente da República e não tendo um Congresso. Então, hoje, a nossa batalha maior, o nosso foco é o Congresso Nacional. Daqui a pouco a gente pensa na Michelle e pensa no Palácio do Planalto. Então, o foco total hoje, o sangue no olho, é para o Senado, principalmente, e também para a Câmara dos Deputados. Porque eu bati na tecla, a Michelle vem para quê? Ela vem para vice, ela vem para o Senado, me contem. Calma, no momento a Michelle está preservando a família, ela está com a vida virada de cabeça para baixo, ela é esposa, o marido dela está preso, ela precisa resolver primeiro uma situação familiar, ela precisa primeiro resolver uma situação de conflito familiar, até com os filhos do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí sim, depois que estiver apaziguado, depois que isso estiver resolvido, se define. Ontem, o Portal Metrópolis divulgou, Danícoli, que as escolhidas do Jair Bolsonaro para o Senado são a deputada Bia Kicis e a Michelle Bolsonaro. Depois eu entrei em contato, me disseram que não é bem assim, que Michelle Bolsonaro ainda não bateu o martelo, mas que sim, Bia Kicis bateu o martelo, Bolsonaro bateu o martelo e o PL também bateu o martelo na Bia Kicis, que tira aí... né, o arrastão de deputados do PL para dentro da Câmara dos Deputados, que a Bia é uma grande puxadora de votos. Então, algumas coisas já vêm se clareando
nessas últimas semanas para a direita e para o Partido Liberal no DF e também no Brasil. Então, Neila, essa reportagem do Metrópolis, falando da candidatura da Michelle, a gente acompanhou de perto porque refletiu nas redes, né? Então, a gente viu os índices da Michelle, a gente mede a Michelle também diariamente. Os índices melhoraram muito, houve uma efusividade em torno da possibilidade dela ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal, então teve essa repercussão. É claro que neste momento todo mundo está ali meio que pisando em ovos, né? Quanto mais exposição houver, pior, né? O candidato fica enfim, mais vulnerável, né? Então acho que é um momento de conciliação e de bastidor, né? Em relação a essa possibilidade que os partidos têm visto de ampliar chapas, né, no Senado e principalmente na Câmara, isso é meio nítido porque hoje nós temos metade do orçamento livre controlado pelas emendas que vão para o Congresso, né? E também a questão do fundo partidário, né? Quanto mais deputado tiver, maior o fundo partidário. Eu vejo os partidos todos muito preocupados com isso. O presidente não tem o poder que tinha anteriormente, até porque tem que dividir aí esse bolo aí com o Congresso, com as medidas, com as emendas impositivas. Então mudou um pouco essa configuração. Então é importante sim que um presidente assuma com um Congresso mais forte. Não me parece que vai haver muita mudança em relação à divisão de forças, né? Se a coisa continuar como está. Agora, antes de cair a nossa ligação, Neila, você estava falando da questão do centro, né, que neste momento não aparece muito visivelmente uma possibilidade de alguém do centro ocupar, mas eu não descartaria não, porque diferentemente de 2022, quando a gente olha os dados, a gente observa realmente o espaço do centro muito vago, como eu falei. A gente mede o diálogo que os candidatos têm com os espectros, né? Então, nesses gráficos que nós temos, que mostra justamente qual candidato dialoga com quem, o centro está muito livre dos candidatos dos polos, Flávio e Lula. Mas há candidatos que hoje ainda são regionais, como Ratinho, Caiado, Zema. Eu falo que são regionais, porque o que se fala deles nas redes é muito focado na região que eles representam, né? No caso Paraná, no caso do Ratinho, Minas, o Zema, o Caiado lá em Goiás. Então, eles ainda não conseguiram se apresentar de uma forma grande para a população brasileira, há um desconhecimento desses candidatos ainda. Isso pode se alternar, a gente viu acontecer em São Paulo, na última eleição municipal, um fenômeno Marçal que mudou, né? Em uma semana o Marçal aumentou em 14 pontos nas pesquisas, então não descarto nada, há um espaço ainda vago que esses candidatos dos polos não ocuparam ainda. É claro que existe uma barreira de militância que opera nas redes, principalmente, que impede que alguém consiga crescer, mas isso se resolve também com uma boa estratégia eleitoral, de campanha, de comunicação. Então eu não descarto nada, eu acho que a coisa está muito aberta ainda. O que a gente tem neste momento, volto a falar aqui, é uma repetição de 2022, com dois candidatos extremamente rejeitados, com o Flávio trazendo os votos do pai, mas sem uma definição. Hoje as pesquisas mostram um empate, mérito do Flávio, que estava longe do Lula nas pesquisas, se aproximou, mas ainda tudo muito indefinido, tem muita coisa para acontecer, e no Brasil uma semana parece um ano, né, em termos políticos. Agora, falando em vice, falamos muito sobre a questão do Geraldo Alckmin permanecer como vice do presidente Lula, mas está indefinida a questão do vice do Flávio Bolsonaro, né? Eu joguei aqui a pedra do Michel Temer, não sei se ele aceitaria esse convite, mas ouvi esse burburinho de que seria interessante que esse vice fosse de São Paulo para trazer a força que ele precisa para ganhar essa eleição. Você acredita que seria importante e interessante que esse vice fosse de São Paulo, Denícoli? Eu acho que é do Sudeste, né? Ou de São Paulo ou de Minas seriam bons nomes para o Flávio, até porque a eleição, se for realmente semelhante ao que aconteceu em 2022, é o Sudeste que vai decidir, né? Porque o voto do Nordeste, do Sul, das outras regiões é mais ou menos definido. Apesar de que já começa a haver aí uma entrada maior da direita no Nordeste, apesar de que o eleitor do Nordeste ele é acionado muito em cima da hora da eleição, ou seja, ele fica um pouco afastado do pleito eleitoral, nos períodos anteriores, as semanas anteriores é que ele é acionado. Geralmente, pelo menos nas últimas eleições, está tendo 70-30, mais ou menos no Nordeste para os candidatos de esquerda. Então, a eleição acaba sendo definida no Sudeste. O Lula cresceu no Sudeste na última eleição, por isso que ele ganhou. Então, eu acho que o vice, tanto do Lula quanto do Flávio, teriam que vir do Nordeste justamente para fechar essa equação. Né? Quem ganhar com uma diferença grande na região, aliás, do Sudeste, quem ganhar com uma diferença grande na região Sudeste, ganha a eleição. Então, acho que os nomes que estão sendo colocados aí são dessa região, porque realmente é onde vai se definir o resultado, né? Pelo menos
até agora o desenho é esse. E não me parece que o Alckmin seja uma opção ruim para o Lula, até porque traz esse eleitorado de São Paulo. Eu acho que o Lula trocaria o Alckmin se conseguisse realmente fazer com que o Alckmin fosse candidato em São Paulo, ou ao Senado ou ao governo, para ter um palanque forte lá. O Haddad tem uma boa entrada numa pesquisa para Senado, por exemplo, me parece que vai seguir esse caminho. Então, se houver realmente um palanque forte, o Lula, de repente, poderia abrir mão para negociar talvez um vice de Minas, enfim. Mas, enfim, especulações neste momento, né, Neila? Mas a verdade é que os nomes do Sudeste são muito atraentes para compor uma chapa como vice, tanto para o Flávio quanto para o Lula. Bem, agora não sei se Zema seria a melhor opção, né? Então, Minas é um estado importante, né? Tradicionalmente no Brasil, quem ganha em Minas ganha a eleição no Brasil. Neste momento, o Zema está enfrentando algumas adversidades por causa das chuvas em Minas, né? Muita gravidade, muita acusação de redução de verbas e tal. O Zema teve algumas declarações sobre o Nordeste também que desagradaram muito o público nordestino. Isso pode ser levado em conta na hora de escolher um nome. Mas em Minas ele tem uma boa aprovação. Acho que seria um nome interessante para trazer esse eleitorado mineiro mais para o lado do Flávio, né? Hoje Minas está dividido, o Lula ganhou com uma pequena margem lá em 2022, mas não descartaria o Zema não, porque é um nome interessante e tem essa entrada nesse estado, que é um dos estados-chave. E também tem uma postura mais liberal. Acho que essa questão de uma ideia de gestor, né, para estar compondo a chapa, e o Zema traz essa ideia de gestor, eu acho que seria atraente também para o eleitor, que eventualmente está olhando o Flávio com alguma simpatia. Mas temos que aguardar, né, o decorrer dos fatos para ver se realmente essas amarras vão ser resolvidas, até porque é importante também que haja apoio de partidos aí que têm feito aí um certo charme, né, antes de fechar as negociações, está tentando colocar as cartas ali na mesa para negociar algumas coisas. Então, é um momento de bastidor de política, né? É um momento que acontece em toda eleição, de muita conversa, pouca definição, mas daqui a pouco os prazos começam a se apertar, principalmente em abril, né, quando os governadores vão ter que decidir se saem os que são candidatos ou não à reeleição, se saem ou não. Então, acho que até abril a gente vai ter a coisa mais definida, mais clara. Muito bem, seguimos acompanhando aí as pesquisas, seguimos acompanhando o tempo que está se encurtando. Aí em abril as nuvens vão começar a se abrir, as nuvens negras, né, vão começar a se abrir. A gente vai entender melhor o cenário, tanto no Distrito Federal, em Minas e também em todo o Brasil. Danícole, obrigada mais uma vez por todas as explicações e as análises aqui para o Contexto Metrópolis. Muito obrigada. Obrigado, Neile. Bom dia a todos.